alegria de estar mais uma vez aqui com vocês no Startup Podcast. Reginaldo, vamos elaborar uma vinhetazinha, né, para a gente quando começar o nosso Startup aí. Vamos pensar nessa parte. Você agora. Quer que eu cante? Cara, além de todas essas qualidades que eu conheço, ainda tem um canto, rapaz. Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao Startup Podcast, nessa quarta temporada que está simplesmente incrível, com pessoas magníficas. E hoje, claro, não podia ser diferente, mais um convidado ilustre para brilhantar aqui o nosso Startup Podcast. A presença do nosso querido Igor dos Anjos, né? Cara que vai falar aí sobre Design Sprint, mentor de inovação, muita coisa envolvida com startup, vivenciou, tem muita coisa para trazer para a gente aqui. É escritor também, né? Tem um livro publicado. Então, assim, cara, não vou dar spoiler, né? Só queria dar as boas-vindas ao meu querido Reginaldo Schoenberg e a Igor dos Anjos ao Startup Podcast. Pois é, Glauber. Hoje o Igor tem uma coisa que ele não escreve, mas ele é um exterminador de sonhos. Ele mata muitos sonhos com essa metodologia dele. Mas uma vez eu já falei isso para ele. Na verdade, ele não mata sonhos. Ele ajuda o cara a não ter pesadelos no futuro. Boa! Então é muito legal o trabalho dele, porque é um trabalho eu diria, de conscientização, né? A gente, às vezes, como empreendedor, a gente cria as nossas verdades, né? E as nossas verdades, muitas vezes, não vendem. Então, a gente precisa de um cara tipo Igor para nos ajudar a clarear a nossa rota inicial. Então, eu vou deixar ele se apresentar. Eu acho que ele é um cara que se apresenta sozinho, ele tem a facilidade da comunicação, né? E vamos bater um papo depois. Eu acho que o papo vai ser longo aí. Igor, fique à vontade e se apresenta aí um pouquinho. Ah, que legal, cara. Agora, ô Glauber, antes de eu me apresentar aqui, eu não sabia eu sei que o Reginaldo tem muitas qualidades, agora essa de cantor é novidade, hein? Rapaz, cara, me surpreende a cada bate-papo que a gente tem. Vambora. Não, mas bom dia, pessoal, aí para vocês. Primeiramente, agradecer aqui a oportunidade aqui, né, que o Glauber aqui e o Reginaldo estão me cedendo aqui, de falar um pouquinho, né, sobre essa metodologia que eu sou apaixonado. Me apresentar rapidamente. Eu sou o Igor dos Anjos, eu sou carioca, atualmente morando aqui na cidade de Jundiaí, em São Paulo, interior de São Paulo. Sou graduado em administração, pós-graduado em comunicação e marketing, mídias digitais, e venho aí desde 2020 atuando aí, né, com facilitação, né, workshops de Design Sprint. O tema de hoje, né, a gente vai falar um pouquinho mais, não vamos estender agora aqui em Design Sprint, mas venho atuando aí com Design Sprint, faço parte também da comunidade internacional lá do Design Sprint, né, onde está o Jake Knapp, que é o autor do livro, né, da metodologia. O livro está aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre ele também. Estava falando aqui nos bastidores, né, Glauber? É meu livro de cabeceira, né? Minha Bíblia não sai de perto de mim, está pelo menos a 1 metro de distância de mim esse livro. Então, é isso. Aí, acho que é isso. Acho que a gente vai falando um pouquinho mais aí ao longo da nossa conversa, mas queria já agradecer de antemão aqui a oportunidade aí que vocês estão trazendo para a gente falar um pouquinho mais sobre Design Sprint. Obrigado aí, pessoal. Legal, Igor. Eu vou fazer a tradicional pergunta que a gente faz em todo podcast, que é para começar a conversa. Depois as coisas sempre se desenrolam, né? Reginaldo, eu vou te só um segundo, porque assim, é injusto a gente começar esse bate-papo sem pedir para o pessoal que está assistindo se inscrever no nosso canal. Putz, é verdade. Né? Deixar aí o seu like, seu comentário, né? Interagir, porque, olha, promete. E se você ainda não viu as outras temporadas do Startup Podcast, a primeira, a segunda, a terceira, que também estão incríveis, aproveita, confere todas elas aí e acompanha a gente. Então, não só assiste, não. Se inscreve no canal, fortalece essa comunidade que está crescendo a cada dia, né? Vai, Reginaldo, que pergunta é essa daí que todo mundo... Pergunta secreta, né? É que, na verdade, assim, nós nascemos do quê? De um descontentamento com esse mundo empreendedor atual, onde todo mundo pode ser empreendedor, onde todo mundo vai ficar rico em tempo recorde, onde tudo vai dar certo. E, putz, a nossa escola de vida já diz que isso não é bem assim. A gente passa comendo capim um bom tempo e até ter um sucesso. E tem muita gente que não chega a esse sucesso e fica no sonho. Então, o intuito do Startup nasceu de preparar as pessoas, fazer com que elas tomem consciência de que não é um caminho fácil, de que não é uma rota comum e que a gente tem que usar muito, 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 muito do nosso conhecimento de inteligência emocional para passar pelos problemas.
E isso tem dado certo, a gente tem tido uma boa comunicação com o mercado. Então, a pergunta, né? O que te incomoda nesse mundo de startup, nesse mundo de negócios? Legal, Reginaldo. Ó, super pertinente a pergunta e vai direto, né, ao ponto aqui do Design Sprint, né? Claro, eu vou trazer dados aqui relacionados a startups, mas é algo que me incomoda, né, como o Reginaldo deixou claro aqui, no mundo do empreendedorismo, acredito, que é a falta de validação. Acho que é a coisa que mais me incomoda, né? As pessoas... É um processo comum, né, Reginaldo? As pessoas terem grandes ideias, né? Tem muita gente que tem grandes ideias e elas se apaixonam pela ideia e elas começam a investir tempo e dinheiro antes mesmo de saber se essa ideia vai dar certo no mercado ou não. Porque, afinal, às vezes a gente tem uma grande ideia que é muito boa para a gente, mas ela não vai ter uma aderência no mercado. E a gente precisa disso, porque quem vai dar as respostas que a gente precisa, quem vai fazer o negócio dar certo, são os nossos clientes, né? Então, é o próprio mercado. E aí eu trago aqui já alguns dados, né, interessantes aqui para falar sobre essa dor, né, que me incomoda muito, que acho que incomoda, né, o segmento como um todo aí das startups, que é um dado da AB Startups, que 90% das startups brasileiras, elas não conseguem nem colocar o seu negócio no mercado, antes mesmo, né, de entender ali se vai dar certo ou não. Então, por falta de validação, elas não conseguem. Tem uma grande ideia, mas elas não conseguem nem entrar no mercado. Isso 90%, Reginaldo. Então, você falou no começo, né, e é muito legal isso, a minha esposa fala, né, que eu sou o portador da má notícia, né? Mas eu acho que o que eu faço, o trabalho que eu faço, apesar de ser muito doloroso, né, para mim, no final da semana ali do Design Sprint, ele é algo muito pertinente para as startups, né? A gente precisa entender isso desde o começo. Então, trazendo, né, voltando aqui com os dados, né? Então, 90% das startups não conseguem nem entrar no mercado com as suas ideias, por falta de validação. Das 10 que entram, aí a gente já começa a falar sobre empresas, né? A gente, né, depois de startup, ela vai virar ali uma empresa, um negócio, né? A gente estava até falando, o Glauber falou que é a mesma coisa, né? Startup, ela só está ali nessa fase inicial, mas quando a gente consegue entrar no mercado, 10%, aí ali, né, 50%, não, 25% morre em 5 anos, 50% em 5 anos e 75% em 10 anos. Então, olha que risco, né? O risco é muito grande aqui. A gente vai colocar dinheiro, dedicar o nosso tempo, que é o nosso bem mais precioso, em algo que a gente nem tem certeza se vai dar certo ou não. Esse modelo, ele vem desde ali, esse modelo tradicional, né? Aí o problema, né? Onde que está esse problema? É o modelo tradicional, né? O modelo tradicional de desenvolvimento e lançamento de ideias, né? É um dado ali também levantado pelo Google, né? Pelo Jake Knapp. Existem 4 passos, né, que nós, seres humanos, fazemos. Esse é normal, tá? Desde a época da Revolução Industrial. Hoje a gente tem aí, é claro, né, novas tecnologias, métodos ágeis, né, que estão fazendo a gente romper um pouco com esse processo. Mas o processo natural é o seguinte, né? Até vocês, de repente, vão se identificar com isso, né? Claro que vocês já têm uma grande experiência, né? Vocês dois com startups, né? Com esse processo de métodos ágeis. Mas acredito que muitas pessoas que estão assistindo a gente aqui vai se identificar com esses 4 passos. Quando a gente tem aqui, quando vai montar algo, né? O primeiro passo é a ideia, né? A gente tem uma grande ideia, aquela ideia de negócio, está lá conversando com os amigos, né? Ali no bar, no restaurante. Aí todo mundo, pô, passei por esse problema e tal, aí é muito comum, né? Vamos montar um negócio, né? Aí pega lá o guardanapo, né? A caneta e anota ali, vamos fazer isso, a gente começa amanhã. Acontece muito isso. Negócio rápido. E às vezes, né? E às vezes, ali, Igor, né? Só fica o guardanapo para a história, né? Só fica o guardanapo. Verdade. Então, o primeiro passo é isso. O primeiro passo é a ideia, né? Aquela grande ideia. Maravilha. Então, até aí a gente não paga nada, né? Para sonhar, né? Ou ficar só no guardanapo, não paga nada. Então, até ali não tem risco. Mas quando essa ideia ela cresce na gente, a gente quer realmente lançar essa ideia. Não, vamos mesmo desenvolver isso, vamos fazer isso acontecer. A gente vai para a etapa 2, onde a gente começa ali. Vamos trazer um exemplo, acho que mais clássico aqui, né? Vamos lá, um restaurante, né? Então eu percebo que aqui no meu bairro não tem um bom restaurante. E aí eu converso com meus amigos falam, Igor, você cozinha bem, né? Você faz uma pizza legal, vamos montar uma pizzaria aqui no bairro? Não tem, vamos embora. O primeiro passo é esse, a ideia, e o segundo é, vamos lá, vamos alugar então um espaço aqui, vamos ver se tem aqui um espaço aqui no nosso bairro, vamos comprar lá o forno, o equipamento, né? Os insumos.
Então, essa segunda etapa, a gente já começa a colocar dinheiro e já dedicar tempo nela. Então, a etapa 2 é o desenvolvimento. A gente vai começar a colocar nossa ideia em prática. Depois que a pizzaria ficou pronta aqui no bairro, a gente vai para o passo 3, que é o quê? É lançar essa ideia no mercado. A gente precisa fazer com que as pessoas aqui da vizinhança, do bairro, saibam que a pizzaria está ali, está pronta, né? Então, a gente tem aqui uma nova empresa aqui no bairro. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer marketing, publicidade, a gente vai fazer a nossa mensagem chegar até os nossos consumidores, né? Que são nossos clientes. Então, a gente vai para a terceira etapa, que é o lançamento. Ali também, naturalmente, a gente coloca dinheiro e dedica tempo. E só o último passo, né? Imagine um círculo, né? Passo 1, 2, 3 e o 4, que é o mais importante, que é o último passo, que são os dados. É onde a gente vai entender se o nosso negócio deu certo ou não, né? A gente vai ter as respostas dos clientes, a gente vai ter os insights, né? Saber, poxa, a pizza está legal, não está legal, faltou sabor, né? Faltou lá um sabor que eu gosto, não tem. Então, a gente vai entender isso só no último passo. Então, esse modelo tradicional, ele consiste em 4 passos: ideia, desenvolvimento, lançamento e dados. E aí, segundo o Google, né, onde que estão as áreas de risco, né, consideradas áreas de risco aqui? É no passo 2 e no passo 3, desenvolvimento e lançamento. Afinal, é ali que a gente emprega, né, tempo e coloca dinheiro. Então, estatísticas mostram que, olha que risco, Reginaldo Glauber, de 80% a 90% da verba inicial do negócio vão nessas duas partes, né? Desenvolvimento e lançamento. Então, a gente tem lá um dinheiro que a gente juntou ao longo da nossa vida, nós trabalhamos lá, pegamos lá nossa aposentadoria, não sei, recebemos uma herança, e aí tivemos essa grande ideia, vamos embora montar um negócio? A gente tem aquela grana ali, aquele dinheiro inicial, né? Vamos montar um negócio? Vamos embora. A gente coloca de 80% a 90% nessas duas etapas. Outro problema, a gente, para dar essa volta toda, esses 4 passos, desde que surge a ideia lá naquela conversa no restaurante, até a gente montar o negócio, lançar e ter os dados, leva aproximadamente 1 ano. E as estatísticas do Sebrae mostram que de 1 a cada 5 empresas que abrem no Brasil fecham em menos de 1 ano. Então, ou seja, né, 1 a cada 5 empresas não vão nem conseguir dar essa volta para entender se deu certo ou não. Então, o risco está muito grande ali. Ciclo. Em fazer o ciclo. Então, 1 a cada 5 empresas nem completam esse ciclo, né? Então, olha, muito risco, né? Ali, então, a parte arriscada é a parte de desenvolvimento e lançamento. E aí que está a maior parte do problema, né? Aquele dado que eu trouxe inicial lá, né? Que 90% das empresas não conseguem nem colocar o seu negócio no mercado. E é aí que entra o Design Sprint, que é o tema da nossa conversa hoje. Então, essa foi só uma introdução aqui para a gente entender o grande problema, né? Que acho que é a pergunta, né? Que ficou aqui do Reginaldo nesse podcast, que o que me incomoda nas startups? O que me incomoda é isso, é a falta de validação. Isso é algo normal. A gente acaba que se apaixona pela nossa ideia, né? Quando a gente tem uma grande ideia, essa ideia é muito legal para a gente. A gente quer fazer acontecer, só que a gente precisa tomar alguns cuidados. E aí que o Design Sprint entra. Ele ajuda a gente a pular da etapa 1 para a etapa 4, que é a etapa de ideia para os dados, em apenas 5 dias. Então, a gente não vai levar 1 ano, 2 anos, não vai quebrar no meio do caminho. A gente vai passar por um processo estruturado de 5 dias para entender o mercado. E aí sim, se fizer sentido, a gente vai colocar o nosso dinheiro, a gente vai buscar um investidor, né? A gente vai começar a viabilizar o negócio com total segurança, né? Ao invés da gente já começar a desenvolver sem saber se vai dar certo. Igor, o pessoal ainda, o comércio brasileiro, né? Vou falar aqui nesse sentido, que a gente já vai ter um papo sobre diferença de comércio e empreendedorismo aqui, né? Age muito ainda, não buscando, até o Ederson aqui, um abraço para o nosso querido Ederson, nosso Dé, falou muito sobre isso na questão cultural, né, do empreendedor brasileiro não ter essa busca por informação, por conhecer novos métodos, ações como o Design Sprint, que pode facilitar, né, em nos encurtar o caminho de alguns incidentes ou fazer até o desvio deles, né, para que a gente possa de certa maneira, conquistar resultados melhores. E, assim, hoje eu vejo que dentro do Brasil, a gente tem muita a cultura do copiar. Reginaldo coloca lá, cria um negócio, eu vejo o Reginaldo dando certo. Poxa, é simples demais. Só que eu não sei o que é que o Reginaldo está fazendo, o que ele fez para que aquele negócio dele esteja dando certo, né? Então, muita gente pega uma grana que lutou para conquistar, pega o que não tem, faz
dívida com o banco, acredita na ideia, né, que é algo primordial, né? Você tem que acreditar naquilo que você tem, mas a questão da validação, a importância disso aí, realmente é como você colocou, né? Então, hoje a gente tem várias formas de poder testar isso, né? O Design Sprint a gente viu aí que é uma delas, né? Então, olha só a questão da importância da gente buscar conhecimento não só sobre aquilo que a gente vai fazer, mas o que aquilo ali vai estar sustentado, né? Eu sempre falo que todo mundo esquece um ator principal, que é o mercado, né? O mercado está aí e ele que dita as regras, né? É o diretor. Não adianta a gente fazer planos, bota em planilha aceita tudo, graças a Deus, planilha é um negócio que concorda com a gente, né? Mas a gente esquece de combinar as coisas com o mercado. Será que aquele bairro daquele que o cara vai abrir a pizzaria, ele comporta fazer uma pizzaria estilo Milano, que eu estou imaginando aqui, coisa e tal, paga esse custo? Será que as pessoas vão ali? Será que as pessoas, inclusive, não querem sair do bairro para ir comer em algum outro lugar? Falta informação. E por isso que eu falo das falsas verdades que a gente cria, né? A gente quer criar a atmosfera perfeita para o nosso negócio. E, na verdade, ela não existe. A gente tem que ir criando e achando nicho. Tanto que a gente fala assim, vamos pivotar a ideia, vamos mexer aqui, vamos mexer ali. E isso já deveria ser uma prática, porque a gente fala isso em todo momento. Mas todo mundo acha que a primeira ideia é a tranquila. Igor, e como é que é trabalhar com esse pessoal durante esse processo? Legal, Porque só complementando, né? É um processo de conscientização, né? É um processo que você toma algumas duras, né? Algumas coisas que muitas vezes vão contra você. Como é que é a aceitação do empreendedor nesse processo? Legal. Só complementando o que você falou, né? Faz todo sentido, Reginaldo. É o processo inverso, né? A pessoa, ela cria uma ideia e ela vai depois criar uma demanda para essa ideia. E esse é o ponto, né? Eu acho que é ali que está o grande erro e a grande dor. Ao invés de entender a demanda e depois sim criar um produto para essa demanda, né? Sim. Então eu trago aqui até uma analogia muito interessante do Design Sprint, que imagina um grupo que está fazendo ali uma trilha, né, numa floresta, e aí uma pessoa se perde desse grupo, né, ela ficou sozinha ali. E aí ela não tem como voltar, ela não tem aquela orientação para voltar ali, ela se perdeu do grupo. Ela está nessa trilha ali já há 5 dias, já acabou, já está acabando a água, já não tem alimento, e ela está desesperada para voltar, ela se perdeu, ela começou a subir um morro, né? E ela, nesse 5º dia desesperada, ela olha lá para baixo e ela vê que tem pessoas lá embaixo, nesse morro, e ela já está ali esgotada. Ela está desesperada, o que ela faz? Ela pega na mochila dela, tem uma corda. Ela, desesperada, amarra essa corda numa árvore e começa a descer esse morro pela corda. Aquele último esforço que ela tem, está super cansada, sem água, sem comida. Chega no meio do caminho, ela entende que a corda, ela vê, né? Ela percebe que a corda está toda embolada e ela não tem mais força para subir e ela não consegue chegar até o final. O que vai acontecer? Um desastre, né? Então é exatamente isso que o empreendedor faz, né? Ele começa a entrar no mercado sem antes saber se a corda está desembolada ou não. Então o que é legal, né, desse exemplo que o Reginaldo trouxe? É desembolar a corda antes, né? É em desembolar a corda, medir, saber se a gente vai conseguir chegar lá embaixo. Opa, agora eu consigo chegar lá, eu tenho força suficiente para chegar, né? Então você vai analisar todos esses riscos antes, né? Ao invés de você, claro, né, ali nesse exemplo, é um exemplo, acho que é o extremo, assim, né? Até triste, mas é muito melhor do que você chegar no meio do caminho e você não conseguir mais subir e você também não conseguir descer, né? Então, o Design Sprint, ele atua exatamente nisso. Ele vai entender antes da gente começar a entrar no mercado. E falando sobre como, né, Reginaldo, esse método, né, como é a aderência, né, desse método, e também de eu ser o portador da má notícia, né? Como é que é o comportamento do empreendedor eu escutar isso, né? Porque você, de alguma forma, você abre os olhos dele e faz ele entender as críticas, né? Sim. Como é que é o comportamento dele? Porque é uma frustração, às vezes, a gente tá tanta certeza e de repente vem um cara e diz assim, putz, mas não é bem isso, não é aquilo, não é aquilo. Como é que é isso? É claro que assim, o primeiro passo, né, quando a gente fecha aqui um processo de Design Sprint com alguma empresa, a gente tem uma reunião inicial, a gente tem os 5 dias, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses 5 dias aqui, mas a gente tem uma reunião inicial que a gente chama de Sprint Brief, né, um briefing que a gente faz com o cliente, né, antes de começar, e ali a gente vai esclarecer, a gente vai alinhar as expectativas, né,
E é importante o cliente, né, a empresa ou a startup, ela entrar no processo. Primeiro passo, confiar no processo. É um processo, é um método que ele funciona nas maiores empresas de tecnologia do mundo, é um método que surgiu dentro do Google, né, inicialmente para resolver as demandas do Google, demandas internas do Google. Depois, hoje, o Google utiliza na Google Ventures, né, que é o braço de capital de risco lá no Vale do Silício, onde... Imagina, né, quantas ideias, né, de negócios, startups chegam até o Google buscando investimento do Google. Milhares de ideias, né, acredito que todos os dias. Então, o Google ele precisava ter algo rápido para poder entender essas ideias. Olha, essa ideia está legal, vamos investir tanto nela. Essa ideia aqui, ela, né, precisa de melhoria, vamos trazer ela para dentro do nosso hub de inovação aqui para a gente melhorar essa ideia. Vamos trazer essa ideia para dentro, né, do nosso portfólio, acontece muito isso. Ou não, essa ideia não faz sentido, né? Não vamos fazer, não vamos investir nela, vamos para a próxima. Então, hoje o Google utiliza o Design Sprint, né, dentro desse processo também de validação para capital de risco. Então, o primeiro passo, quando o cliente entra, né, nessa jornada, tem que deixar claro para ele confiar no processo. E outra, né, ele precisa saber também, olha, no último dia a gente vai ter aqui algumas respostas, e essa resposta pode ser que não sejam positivas para você, para a tua ideia. Mas até quando acontece isso, o Design Sprint ele é muito eficiente. Afinal, você vai evitar ali, né, desperdício de tempo e dinheiro em algo que não vai dar certo. Então, a gente vai descobrir em 5 dias. Né? É melhor descobrir em 5 dias do que você ficar postergando, colocando o teu dinheiro 1 ano, 2 anos, e você perder o teu dinheiro e não fazer sentido nenhum, né, para você depois. Igor, eu tenho uma pergunta. Depois de todo esse processo, né, que o Design Sprint faz, realiza, você vai ter aquele ultimato com o cliente no 5º dia, né? E vamos dizer que a resposta não seja tanto aquilo que ele esperava ouvir, né? Você tem algum caso das pessoas que ouviram a resposta que vocês deram, mostrando que não era o momento, que não era exatamente aquilo que ele estava pensando, a realidade, né? Você trouxe a realidade, e mesmo assim o cara, quero nem saber, eu vou fazer do jeito que é para fazer aqui. Tem dinheiro que eu tenho. Tem alguns que são teimosos e continuam assim, já vi quebrando a cara depois. Isso acontece muito. Mas, então, 90% não passa, né? Primeiro passo é esse. 90% das ideias chega no final, não tem viabilidade, seja técnica ou financeira, para seguir, né? Mas o legal é que o final do Design Sprint, né, a gente só tem 3 caminhos ali. Né? Ou deu certo, ou vamos embora agora, vamos fazer mesmo MVP, vamos para o mercado, né, vamos entender isso no mercado. Ela dá certo, não dá certo. Então, assim, olha, realmente a ideia não tem sentido, né? Não tem por que você investir dinheiro e dedicar tempo. E tem a terceira via, que é talvez ela possa dar certo. É aí que a gente precisa tomar um cuidado. E não entrar direto no mercado. Então, talvez, então eu não vou fazer esse sprint de novo, não. Vou ficar aqui mais uma semana, né? Eu vou comprar lá meus equipamentos e vou botar o negócio para rodar. É aí que a gente tem que tomar cuidado. Essa terceira via, quando talvez dê certo, a gente tem um processo também dentro do Design Sprint que chama Sprint de refinamento. Então, é um processo cíclico. A gente vai pivotando, né? O Reginaldo trouxe essa palavra, né? Do pivotar, né? Ou seja, a gente vai ajustar essa ideia ali dentro, né? Desse processo de refinamento, onde a gente elimina, né? A gente elimina basicamente os 2 primeiros dias do Design Sprint, a gente vai mais 3 dias ali, refinando essa ideia, testando novamente, até que a gente consiga sair com o modelo ideal. Né? Então, é o sprint de refinamento. Então, tem caso, é claro, que a pessoa fala, isso aqui não funciona nada, eu vou lá, eu vou fazer do meu jeito, né? E depois o cara volta e fala, poxa, Igor, gastei meu dinheiro todo aqui e você tinha razão, né? Eu não, né? Mas o método, né? Sim. E outra, teve um caso também muito legal que eu sempre trago aqui de um dos workshops que eu fiz, que o cliente, né? Era muito legal, assim, a ideia, até eu acreditei muito, assim, que ia dar certo. Eu sou sempre, assim, muito imparcial ali, né? Eu não me envolvo muito ali com a ideia, até porque para não influenciar, né, algumas tomadas de decisão ali. Mas essa ideia eu adorei, assim, falei, cara, é muito legal essa ideia, né? Era do segmento, era uma health tech, né? E aí, chegou no último dia, a gente fez lá a validação com os profissionais lá do segmento, e aí a gente foi entendendo ali que não tinha como ter retorno financeiro para a startup, né, para a ideia. Era muito baixo o valor que esses profissionais ganhavam e a gente ainda ia pegar uma fatia desse faturamento deles para o negócio. Então, a gente não encontrou viabilidade financeira.
E aí foi muito legal, uma das pessoas... E a gente, é claro, a gente vai ao longo, né? O facilitador profissional, né? Que faz é o Sprint Master, né? Que a gente chama. A gente acaba que vai ganhando muita confiança, né? Dos participantes ao longo da jornada ali. E foi muito legal no final no último dia, né? Do Design Sprint. Não deu certo, né? Não foi para frente, não teve viabilidade financeira. Aí todo mundo muito triste ali, mas a gente sempre tem um trabalho também motivacional ali para não fazer a pessoa desistir. Vamos buscar uma nova ideia e tal. Acabou tudo bem. E aí um dos membros da equipe foi me levar em casa, né? E aí chegou na porta da minha casa, ele pegou, parou assim, falou, cara, botou a mão no meu ombro, aí falou, cara, queria muito te agradecer por esse processo, porque, pô, meus sócios, cara, todos eles têm muita grana, e eu, pô, ia vender esse carro aqui que eu tô vindo te trazer para poder botar o dinheiro no negócio, cara. E se eu coloco, eu ia perder meu patrimônio aqui. Então, assim, pô, te agradeço aí por ter feito esse processo, ter entendido isso, né, antes de perder meu dinheiro. Então, é muito legal, assim, tem, é claro, nesses casos que as pessoas vão lá, né, é claro, a gente faz essa reunião de debrief, de sprint brief no início, e a gente faz um debrief no final. A gente tem mais uma reunião de entrega de assets, né, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, sobre os protótipos, né, a gente entrega lá os protótipos, a gente também ajuda eles a tomarem as decisões dos próximos passos, né. Embora a gente faça tudo isso, muitos deles ainda, vamos embora, vamos tocar isso aí e ver o que acontece no mercado. Mas isso que você falou agora há pouco, para mim, foi uma coisa que me deixou muito satisfeito. O sócio que não tinha dinheiro. Porque eu sempre falo isso, a gente esquece quando está montando um negócio, e não precisa ser uma startup, pode ser qualquer tipo de negócio, que cada sócio tem o seu limite. Né? Eu posso ter mais dinheiro, o outro tem menos ainda, ou... Por exemplo, o outro tem uma esposa que está grávida, então está no momento mais crítico que não pode dedicar tanto. E a gente esquece também na startup de olhar tudo isso. Uhum. Porque além da ideia, na verdade, é a consistência. Porque muitas vezes essa ideia está concebida na cabeça dos sócios e cada um toca a sua parte, vai tocar a sua parte. Quer dizer, se faltar um cara nesse meio do caminho, mesmo uma ideia boa pode chegar e não ter sucesso. Sim. Então é muito legal esse reconhecimento dele, porque putz, salvou a vida dele, né? Salvou a questão de ele, como indivíduo, que ia chegar a um ponto de não ter condições financeiras de tocar, e talvez teria acabado com todo o fôlego da família dele. Uhum. E uma outra coisa que eu vejo muito quando você elimina esse pesadelo de você ter empreendido de forma errada ou no negócio errado, a gente fala sempre só de dinheiro, né? Mas tem uma parte emocional da gente, tem uma parte da família da gente que a gente sacrifica quando é empreendedor. Quantas noites eu tenho certeza que o Igor já passou aí montando palestra, ou montando curso, ou fazendo coisas que você deixou a tua esposa de lado, né? E assim é. Eu deixei quantas vezes meus filhos lá no passado. Putz, você tem que dedicar, tem um momento para tudo, né? Então agora é o momento de... E a gente esquece desse equilíbrio entre vida pessoal e vida empreendedora, né? Que a gente precisa manter isso de alguma forma vivo, porque senão não adianta a tua vida empreendedora ir muito bem, tua vida pessoal vai mal, daqui a pouco a tua vida empreendedora também tá mal. Por quê? Porque é ela que é para dentro de casa que você volta para chorar as pitangas, né? Daquilo que deu errado no dia a dia. Então, muito legal isso que você falou, porque é uma parte que toca nas pessoas de novo, né? Eu sempre falo que todo negócio, são pessoas que estão por trás disso. E é exatamente isso, né, Reginaldo? E às vezes, muitas das vezes, né, você falou, um sócio tem uma grana, tem um fôlego ali. Maioria das vezes, ninguém tem grana para começar o negócio. E outra é isso, né? Eu acho que, eu até falei, né? Eu falo muito isso nas minhas palestras, né? No final, inclusive, da minha palestra, eu falo, não é uma palestra motivacional, mas eu sempre entro ali nessa questão que o nosso tempo é o nosso bem mais precioso. Não é muito mais do que o dinheiro. O tempo não volta mais, né? O dinheiro a gente apanha aqui, perde ali, a gente recupera lá na frente, perde de novo. A gente consegue recuperar. Agora, o nosso tempo nunca mais volta, né? Então, é importante, né, a gente pensar nessas duas vias, né? O Design Sprint, ele ajuda a gente a economizar dinheiro e, principalmente, economizar o nosso tempo, que é o nosso bem mais precioso. Legal, Igor. Eu fiquei muito espantado com esses volumes aí que você deu de percentuais, né? Porque realmente, a gente às vezes dentro do mercado, a gente não nota isso, que 90% das coisas,
das ideias falham na casca, né? Na origem, né? E no final, esse teu trabalho também faz uma outra preparação, que é o quê? O cara está preparado para uma sabatina de um investidor, né? Porque muitas vezes, o que eu vejo, né? E a gente começou falando isso no Startup Pay lá no início. A gente falou assim, cara, você precisa de investimento em algum momento. Talvez você precise, talvez não. Eu nunca tive investimento na minha vida, na minha empresa, hoje eu sou investidor, né? Mas nunca tive. Mas eu fui me preparando ao longo do tempo. Mas hoje eu vejo que todo mundo vai buscar investimento em algum momento e não começa a se preparar lá atrás. E a ideia é justamente isso. Como é que você vai vender o teu produto? Vai vender pelas razões certas, né? Porque eu também tenho certeza que você acaba identificando dentro desse processo todo quais são as razões certas de existir aquele produto. Isso. A gente já faz isso, Reginaldo, no primeiro dia do Design Sprint, né? Que é a etapa, a gente vai falar um pouquinho, né, etapa por etapa aqui, mas a etapa de mapear faz tudo isso, né? O primeiro dia a gente já consegue levantar muitas das informações. A gente vai ter, claro, a resposta no último dia, mas o primeiro dia ele é fundamental para isso. E é exatamente isso que você falou, Reginaldo. A gente tem aqui, pensa, né, no Design Sprint como o start ali da tua ideia, né, da tua startup, ela sendo aprovada, né? Tem lá aquelas 3 vias finais, né? Ou dá certo, ou não dá certo, ou talvez dê certo. Né? A gente precisa talvez passar por um sprint de refinamento. Ela dando certo, a gente monta esse MVP, vai para o mercado, aí a gente tem um outro processo também, que é derivado do Design Sprint, que é um processo de 3 meses, né? Onde a gente monta MVP, estuda mercado, e no final a gente monta um pitch. Olha que legal, né? Então, provavelmente, né? Por isso que eu falei que a maioria das pessoas que começam ali as suas startups, nenhum dos sócios tem dinheiro, não, para começar o negócio, né? Geralmente a gente monta essa equipe multidisciplinar ali, traz, um sabe programar, o outro é bom no marketing, né? E são amigos ali, chama essa equipe, monta ideias, todo mundo sem grana, né? E, claro, em determinado momento a gente vai precisar participar de uma rodada de investimento. E aí a gente começa a construir isso ali já no primeiro dia do Design Sprint. Os 5 dias, posso começar a falar dos 5 dias pode, aqui? Pode falar. Então, a gente tem 5 dias ali, né, no Design Sprint, né? Como eu falei, a gente vai pular, né, da etapa de ideia para a etapa de dados em 5 dias. A gente vai evitar as etapas de desenvolvimento e lançamento. A gente vai pular elas, então vão ser 5 dias. E 5 dias são 5 dias da semana mesmo, né? É legal que ele seja ininterrupto ali, para a gente não postergar, né? A gente fala, depois eu resolvo isso. O ser humano tem muito disso, né? Não, depois a gente faz lá esse protótipo aí e vê o que acontece. E aí a ideia não vai para frente, né? Ela acaba que para ali. E tem outro risco também, da gente montar o protótipo, namorar muito ele ali, se apaixonar por ele, né? Aí quando vierem os insights lá do último dia, a gente vai falar, não, esse pessoal que tá fazendo as entrevistas aí não sabe de nada, a gente é que sabe aqui do negócio. Então a gente acaba se apaixonando pelo protótipo e esse é um grande erro, né? Então por isso que é legal a gente trabalhar em 5 dias ininterruptos, né? Sequenciais ali. Então a gente vai lá, vamos para o primeiro dia, que é a etapa, né? Segunda-feira, então, do Design Sprint. Vamos voltar aqui. A gente fez o Sprint Brief, né? A gente fez um briefing antes da semana. Nesse briefing, a gente vai entender qual é a dor, qual é o problema, né, que a gente está querendo resolver, que acho que é principal. A gente precisa começar com um grande problema. Né? Eu trouxe, é claro, um exemplo aqui clássico, né, do restaurante, mas o legal é usar o Design Sprint para ideias ali críticas, algo que seja difícil, algo tecnológico, né, que não existe ainda, e ele funciona bem melhor. Se for algo simples, eu acho que uma pesquisa de mercado, né, fazer ali, de repente, um 5W2H, alguma coisa nesse sentido, você vai ter mais sucesso com menor investimento, né? Então, o Design Sprint é legal você ter algo crítico. Então, a gente vai primeiro entender o desafio. Depois disso, a gente monta a equipe, né? Ele é baseado também em equipes multidisciplinares de 3 a 5 pessoas. Quem são as pessoas mais adequadas para estar nessa semana do sprint com a gente, né? Isso, é claro, pensando numa empresa grande, né? Que tem muitas pessoas, a gente precisa selecionar 7 ali. No caso de startup, geralmente já são, né, de 3 a 7 pessoas ali, então vai... Geralmente são os sócios que entram nisso? Geralmente são os sócios quando a gente fala de startup? Os sócios ali, né? Então tem, né, uma startup tem ali, inicial, está começando ali, tem até 5, 7 pessoas, né, que é um volume recomendado pela metodologia, de 3 a 7 pessoas. E a gente vai também ver o calendário, né? Quando que a gente começa a atuar ali no Design Sprint, separar lá os 5 dias, e a equipe ela fica blindada ali, ela fica numa sala, ela não tem interrupção,
não leva nem dispositivos, né, para dentro da sala, tablet, celular, notebook, é bem raiz mesmo ali, né? A gente utiliza post-its, canetas ali e explora bem as ideias de cada um. Por quê? Porque a gente entende que as ideias elas estão ali, né? As soluções, na verdade, elas estão ali na cabeça de cada um. O Design Sprint ele vai reunir todas essas ideias e buscar o melhor caminho, né? Baseado nesse conhecimento da equipe. Vamos lá, então fechamos ali. Esse primeiro dia você já tem muita divergência de ideias entre sócios, por exemplo? Não, o primeiro dia, isso é que é legal também, Reginaldo, do Design Sprint, ele não deixa ter divergências, até porque, para não impactar na nossa decisão. E eu vou explicar isso em relação ao segundo dia do Design Sprint, ele é fundamental para isso, para não ter discussões desnecessárias. Ele é algo muito rápido, né? Um sprint, né? É um pulo ali. Então, a gente evita as discussões desnecessárias. Por que o Design Sprint? A essência do Design Sprint, ela vem exatamente para isso, né? A gente, quando faz, por exemplo, sessões de brainstorming, né? É muito divertido, né? Ali o brainstorming, todo mundo... a gente pode viajar, não tem aquele negócio de restrição de ideia, né? Geralmente lá o pessoal tá bebendo alguma coisa, viajando, né? Aí fica aquele bolo de post-it, ou surgem várias discussões. Não, mas a tua ideia não faz sentido. E a gente acaba que perde tempo e não chega a lugar nenhum. Só chega um bolo de post-it que não ajuda a gente a desenvolver nada, né? Não que não seja, né? Claro, tem muitas pessoas que utilizam brainstorm, eles são muito bem-vindos, mas desde que seja estruturado. E o Design Sprint, ele traz essa estrutura para um brainstorming, né? Então, vamos lá. Vou chegar lá nessa parte da discussão no segundo dia, né? Na terça-feira. Vamos falar primeiro da segunda, que é o dia de mapear. Mapear, a gente vai entender, né? Tudo que está por trás dessa ideia, né? Então, o primeiro passo. O que essa ideia resolve? Né? A gente tem ali uma dor, um problema. Como que essa ideia vai ajudar a resolver? Então, a gente já vai ali falar sobre solução, né? Então, a gente vai pensar, a gente monta mesmo um quadro, né? A gente vai fazer um mapa ali, né? Então, na parte da esquerda, a gente vai colocar ali o que esse problema, o que essa ideia resolve ali, né? Dentro desse problema. Então, vamos falar sobre solução. Então, a gente vai buscar ali, né, o conhecimento ali da equipe, o que soluciona, como funciona. A gente pensa também numa visão a longo prazo, né? O que a gente quer que aconteça daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, com essa ideia funcionando bem. Aí depois a gente bota um pouco mais a galera com o pé no chão, né? O que a gente quer resolver aqui? Se der tudo errado, né? O que o Design Sprint vai ajudar a gente, né? Então a gente vai entender tudo isso e na parte da esquerda entra ali a solução. Na parte da direita, a gente vai colocar os atores, né? A gente chama aqui no Design Sprint de atores, mas nada mais é do que o público-alvo. E olha, Reginaldo, como a gente já vai trazendo informações para montar um bom pitch, né? A gente vai falar sobre mercado, sobre público-alvo, né? Persona. Então, a gente vai trabalhar ali ferramentas para identificar quem são as pessoas que vão participar dessa história que a gente está construindo, né? Então, por isso que o Jake Knapp ele dá o nome de atores. Então, a gente vai desenvolver quem é o ator principal e quem são os atores secundários dessa história, né? Trazer um exemplo aqui, por exemplo, o iFood, né? O iFood, quem é o cliente principal? Quem é o ator principal do iFood? É o nosso cliente lá que paga a conta, é o cara que pede lá no aplicativo, né? Mas fica fácil de entender, né, nesse exemplo do iFood, que tem outros atores ali. Tem o restaurante, tem lá os fornecedores, os entregadores, né? Cada um vai fazer parte dessa história em um determinado momento. Então, é por isso que a gente faz isso. A gente, na direita, cria ali a solução, esquerda, atores, e é por isso que a gente faz as duas pontas. Fica mais fácil da gente entender os pontos de contato de cada um desses atores dentro dessa jornada, né? Então, a gente vai mapear a jornada do usuário, né, através desses pontos de interação ou pontos de contato. Então, a gente cria um mapa mesmo muito interessante ali nesse primeiro dia e a gente já tem muita resposta legal. A parte da manhã a gente faz isso, vai todo mundo almoçar e volta a parte da tarde, onde a gente vai conversar com especialistas. Olha que legal, cara. A gente vai trazer especialistas externos. Então, vamos supor que a gente está montando um aplicativo, mas ninguém ali da startup tem um conhecimento técnico. Ninguém é programador, não conhece nada ali dessa parte de programação. O que a gente vai fazer? A gente vai trazer um bom programador na parte da tarde. Uma pessoa que entenda muito bem, olha, a linguagem que a gente vai usar para resolver isso é essa, demora tanto tempo, né? O custo hora de um profissional é tanto. Então, olha que legal, como é que a gente vai enriquecer. Começa a ter ideia disso. Então, a gente traz especialistas externos. Esse é o momento já de você começar a traçar
aquilo que é essencial, por exemplo, eu vejo muita startup assim, quero criar meu MVP, mas quando ela quer criar o MVP, ela já cria quase o produto inteiro, né? E às vezes você tem, na verdade, uma rota onde você pode dizer assim, se eu começar por aqui, eu já começo a atender cliente, faço alguma coisa e no final das contas vou crescendo, né? Isso acontece, essa identificação também dentro do processo? Muito. Ali tá aí o grande problema, né, Reginaldo? Quando a pessoa desenvolve, imagina, né? A gente vai pegar, tem uma ideia de um aplicativo, né? Se a gente desenvolver o aplicativo, a gente vai se apaixonar por ele. E aí que mora o perigo do negócio, né? Porque a gente vai falar, não, pô, eu tenho que investir mais, vamos botar mais uma grana, vamos dar mais um fôlego aqui, pô, vai dar certo se a gente quer criar uma demanda para aquele aplicativo que talvez não vai funcionar, né? Então, o Design Sprint, no 4º dia do Design Sprint, a gente resolve esse problema, tá? Então, assim, a gente não vai se apaixonar pela essa ideia. O ideal é esse, né? A gente não apaixonar, e a gente fala isso lá no Sprint Brief, né? A pessoa também tem que ter essa consciência. Olha, pode ser que essa ideia ela não dê certo no mercado. Você tem que saber disso a partir daqui. Você topa entrar nesse desafio comigo, né? Eu vou trazer em 5 dias as respostas que você precisa. Mas pode ser que as respostas lá no final não sejam a que você espera. E até se acontecer isso é bom, porque você vai evitar de gastar dinheiro e dedicar tempo no negócio. Então, no 4º dia, a gente resolve esse problema que você falou, Reginaldo, de se apaixonar pelo MVP, né? Pela ideia ali. Então, vamos lá. Na parte da tarde da segunda-feira, a gente traz esses especialistas ali, e aí a ideia fica muito mais, a gente enriquece muito mais essas informações, né? E por que a gente está dentro de uma sala? A gente vai anotando tudo, né? O ser humano também tem muito isso, de esquecer muito rápido as coisas. Então, a gente está ali na sala, a gente chama de sala de guerra, né? Mas é o nosso cérebro. A gente não vai deixar o nosso cérebro falhar. Por quê? Porque a gente vai olhar, né? O que eu fiz aqui? O que a gente preencheu? Qual é o caminho que a gente está seguindo? Então, a gente vai sempre recordando ao longo da semana. Primeiro dia, a gente faz basicamente isso. Depois, né, que a gente acaba ali as entrevistas ali com os especialistas, a gente divide esse mapa em macroetapas e define ali, olha, esse aqui é o ponto de atrito, é o ponto de risco. Baseado nesses insights que os especialistas externos trouxeram, as nossas maiores dúvidas estão nesse ponto aqui, né? A gente dividiu macroetapa. Essa macroetapa aqui está complicada, vamos focar nela. Então, a gente aponta um alvo. Então, beleza, todo mundo concordou, né? A gente tem também ali o decisor, né? Que geralmente é o CEO, né? da empresa. A gente constrói o caminho, o CEO toma a decisão final para a gente ganhar tempo também, né? Ser um processo acelerado. Ó, vamos embora. Esse aqui é o ponto que a gente vai focar durante a semana. Vai todo mundo embora para casa, volta no segundo dia. Aí aqui, Reginaldo, a gente começa a falar daquela questão de dar voz a todos, né? O Design Sprint ele funciona muito bem para dar voz para todo mundo, né? Imagina que a gente tem ali dentro da equipe uma pessoa que é muito extrovertida, comunicativa, né? Fala muito bem e vende muito bem as ideias dela. Ou o próprio CEO da empresa, né? Se ele começar a construir soluções explicando o que ele está fazendo, é muito provável que a equipe vá comprar a ideia dele logo no começo. Sim. E no segundo dia a gente evita isso fazendo o seguinte, a gente constrói soluções individuais para poder trazer resultado no coletivo. E como que a gente faz isso? A gente vai fazer o rascunho ali, né? Os esboços mesmo da solução. A gente vai pegar todos esses insights de segunda-feira, o alvo que a gente apontou, e a gente vai começar a rascunhar, fazer rascunho mesmo, o esboço da solução, baseado no conhecimento de cada um e em tudo que a gente absorveu no primeiro dia. Isso em silêncio, ninguém vai ver o que o outro está fazendo. Exatamente para não contaminar a ideia do outro, né? E eu falei, né? Eu como facilitador, eu também não dou opinião nunca, né? A pessoa pergunta, o que você acha, Igor? Eu não posso me envolver ali, né? Para não contaminar na decisão deles, no surgimento das ideias ali, soluções. Então é legal, cada um faz ali em silêncio, é claro que existe um processo estruturado para isso, né? Então a gente vai construindo essas soluções no segundo dia, ninguém contamina, né? Impacta na solução, na ideia do outro. E acaba basicamente esse segundo dia nisso. A gente constrói ali as soluções, coloca um bolo ali de papel ali de A4, né? Virado para baixo para ninguém ver realmente o que o outro fez e vai todo mundo para casa. Volta no terceiro dia. Deixa eu só perguntar uma coisa nesse segundo dia. Na verdade, você está equalizando as expectativas de todo mundo ali, né? Porque eu sempre falo disso de tecnologia, que talvez seja o maior problema hoje quando a gente fala de tecnologia, é isso. A gente vive de expectativas, né? O Igor tem alguma, o Glauber tem outras, eu tenho outras e assim por diante. E aí você está equalizando essas expectativas. Qual o nível de disparidade disso quando chega ao final?
É muito grande a disparidade entre as pessoas ou geralmente isso flui para o mesmo caminho? Aí a gente vem para o terceiro dia para poder tomar essa decisão em conjunto, né? Por isso que a gente constrói nesse segundo dia as soluções individuais e a gente volta na terça-feira para poder tomar a decisão, né? Claro que ali a gente está trazendo, Reginaldo, baseado no que a gente levantou na segunda-feira e também baseado no conhecimento, né, e vivência dessas pessoas, né, desses membros da equipe. Por que a gente faz isso? Vamos lá. Um gerente de finanças, por exemplo, né, um gerente comercial, ele elaborou o processo comercial da empresa, baseado na cabeça dele. Olha, para mim funciona, baseado nos meus estudos, no meu conhecimento, esse é o processo ideal para a nossa empresa. Quando ele coloca em prática, e está lá o vendedor que está lá na ponta, que está em contato com o cliente, ele fala assim, opa, peraí, aqui eu tenho que dar o meu jeito aqui não funciona dessa maneira. Então, olha como, né, tem pessoas da mesma equipe que têm ideias ali diferentes, ou o próprio mercado, né, a própria vivência ali, ela acaba divergindo um pouco essas ideias, né? Sim. Então é isso, para a gente evitar essas discussões, ganhar tempo, a gente constrói primeiro essa solução baseada no conhecimento de cada membro da equipe. E baseado, é claro, no que a gente construiu na segunda-feira. A gente volta para a quarta-feira para tomar a decisão em conjunto. Então, o que a gente faz? É muito legal, a gente traz o primeiro exercício da quarta-feira, chama-se Museu de Arte. A gente pega todos esses esboços que estavam virados para baixo, cola eles na parede, aí vai ser o primeiro contato que todo mundo vai ter com o que foi construído no dia anterior. E a gente vai observar sem falar nada, como se estivesse no museu mesmo de arte, observando uma obra de arte ali. Então, em silêncio, a gente dá ali 15 minutos para cada um dar uma olhada, o que chamou mais atenção. Depois a gente começa com processos de votação, em silêncio ainda, né? A gente tem aqueles adesivos de bolinha, né? Onde a gente vai votando. Isso aqui me chamou atenção, isso aqui achei legal, sem falar nada para não contaminar a decisão do outro. Então, a gente vai votando, vai criando um mapa de calor. Tá vendo como é que a gente vai construindo, afunilando essas respostas? E aí, no final, né, antes do almoço ali, né, no final da manhã do terceiro dia, a gente já construiu um caminho onde o decisor ele vai tomar a decisão final. Olha, baseado nessas votações, nessas discussões que nós trouxemos aqui, o melhor caminho, baseado na equipe, no conhecimento da equipe, é esse. Aí ele vai dar o voto final. É ali que a gente vai seguir o restante da semana. Então, assim, o design sprint ele não volta, né? A gente tomou a decisão, a gente vai para frente. A gente pode depois refinar ele, né, no sprint de refinamento ou fazer um novo sprint. Né? Depois que a decisão foi tomada, a gente vai para frente, não volta mais, né? E existe mescla dessas ideias? Porque eu vejo assim, cada um desenha um processo e tem coisas boas em cada um deles, né? Isso. Qual é o momento dessa mescla? A gente vai montar agora, na tarde, né? A gente tomou essa decisão, olha, essa ideia aqui é melhor. Só que a gente ainda tem ali um inventário, um arquivo, né, de tudo que foi construído. Ele fica, lembra, lá na sala, ele fica exposto. Uhum. E tiveram ali, por exemplo, teve alguma ideia que teve muito voto, mas não estava nesse esboço que o decisor escolheu. A gente consegue tirar o que foi de melhor naqueles esboços e fazer um esboço final na tarde da quarta-feira. A gente vai montar... Esse geralmente, Reginaldo, é um esboço de 3 telas, ou seja, 3 folhas A4, né? A gente monta ali esse esboço, esse rascunho à mão mesmo, tá? E não precisa ser um desenhista para fazer isso, né? Tem técnica ali, e é basicamente fazer ali retângulos, né? Como se fosse ali um wireframe, né? Para quem não conhece, sim. Um esboço mesmo, um rascunho de um site, por exemplo. A gente vai desenhar lá um retângulo, né? Representando, olha, aqui eu quero ali aquele topo do site, né? Um retângulozinho menor, aqui vai ser o botão. E clica, puxa setinha, né? Ó, setinha para cá, vai para a tela 2. Então, é desenhar retângulo, seta, né? Escrever aqueles bonequinhos de palito, né? Não precisa ser um desenhista. Então, o que acontece? A gente tomou essa decisão, né? Escolheu, fez esses esboços de 3 folhas ali, ou de 3 telas, tomou a decisão. Mas é claro que vão ter outras ideias que podem dar muito certo ali. O que a gente faz? A gente vai almoçar, volta para a tarde do terceiro dia e a gente monta um esboço final, que é um esboço de 15 telas. E aí a gente vai pegar o que de melhor tiver nas outras. É claro que assim, a referência vai ser esse que foi escolhido, mas a gente pode buscar outras ideias de outros esboços, sem problema algum. O importante é que fique bom esse esboço final, porque é ele que vai fazer toda a mágica acontecer, né? Tudo isso que a gente pegou de detalhes, de dados para trás,
a gente vai transformar em um protótipo no quinto dia, no quarto dia, né? Então a gente volta na quinta-feira e monta um protótipo, ou seja, algo muito parecido do real, né? Então ali no caso de um aplicativo, né? A gente pega todas essas telas que estavam ali desenhadas à mão, coloca dentro de uma ferramenta, né? Eu costumo indicar muito o Figma, né? Que é uma ferramenta que funciona muito bem ali, para fazer uma interação, uma simulação digital de tudo isso que a gente pensou, né? Nos 3 primeiros dias. Então a gente vai pegar lá essas telas que foram desenhadas à mão e vai fazer ela ali digitalmente. E ela tem toda a interação, né? Ela clica mesmo, lá, lembra lá do botãozinho, né? Que tinha setinha indo para a tela 2. A gente vai ter esse botão clicando, indo para a tela 2, né? Ele cria a navegação, né? Preenchendo o formulário. Vai ser uma simulação do real. E aí é muito legal, né? Que o Jake Knapp ele traz no livro, né? Tanto o storyboard quanto a parte de protótipo, ele traz aqui uma analogia do mercado de cinema, né? O mercado de Hollywood, por exemplo. Por que a gente faz o storyboard? Imagina a gente chegar no quarto dia, que a gente tem um dia só para prototipar e não saber por onde começar, né? Então, esse storyboard que a gente construiu no terceiro dia, ele vai ajudar a gente a ter uma direção. A gente vai saber quais as telas exatamente a gente tem que desenhar. E o mercado de cinema usa isso constantemente, né? Os storyboards ali das telas, né? Lá dos sets, né? De gravação, né? Então, imagina um ator de Hollywood que custa caríssimo, né? O cachê daquele cara, ele chegar no set de gravação sem saber o que ele vai fazer. Olha o desperdício aí de tempo e de dinheiro, né? Então, a gente faz isso, a gente evita, né, esse desperdício de tempo no quarto dia do Design Sprint. A gente já tem o storyboard, o mapa do protótipo. O protótipo é a mesma coisa. É ali que a gente ganha tempo, né? O que ficaria caro ou que levaria tempo para a gente produzir um aplicativo? É a parte de programação, né, Reginaldo? É o programador ali, a equipe de programação, né? Ali o UX designer, né? O front-end, o back-end, contratar toda essa equipe, eles terem que ir lá programar e subir, né, esse aplicativo para uma loja ali, para Google, né? Ou para da Apple lá. Leva tempo e, claro, tem custo para fazer isso. Com essa interação ali, é uma fachada, né? O Figma, ele faz ali uma fachada. Sim. Imagina lá o set do filme Avatar, por exemplo. Eles não precisaram sair da Terra para gravar isso lá fora, né? Pegar ali uma equipe do Elon Musk lá, pegar um jato e filmar tudo fora da Terra. Não, ali é um ambiente controlado, né? Tudo ali é uma fachada. Por trás ali tem o quê? Madeira, andaime, né? Não tem nada real ali. É a mesma coisa o protótipo. Por trás desse protótipo, não tem nada real, né? É só uma interação digital que ajuda a gente a ganhar tempo. Para o cliente, vai ser o produto final. A gente evitou de ter que dedicar tempo, né, e pagar uma equipe de programação. A gente faz isso numa interação digital. Não precisa ser o Figma, tá? É muito comum, né? Eu também aqui atuo pelo Sebrae aqui, né? Eu atuo aqui com uma consultoria de inovação também no Sebrae, onde as pessoas não têm tanto conhecimento técnico. Igor, eu não sei mexer no Figma, nunca tinha ouvido falar nisso. Como que eu vou montar um protótipo? A gente consegue montar um protótipo, por exemplo, no PowerPoint. A gente consegue fazer cada tela do slide representar uma página de um site, por exemplo. Né? Deixa eu contar uma coisa. Uma vez eu vi um cara fazer um protótipo de uma máquina de alugar guarda-chuva. Achei fantástica a ideia do cara. O cara montou o protótipo e disse assim, ele foi lá, buscou uma caixa, botou uns guarda-chuva dentro, a maquininha em cima, e ele ficava com a mão por dentro e ele te entregava o guarda-chuva depois que passava o cartão de crédito. Eu disse assim, cara, olha, que troço fantástico. Em 20 minutos ele criou um protótipo que funcionava. Ele disse assim, eu só não tenho a máquina aqui mesmo, né? Fantástico. Inclusive, Reginaldo, a gente está aqui, além dos workshops aqui de Design Sprint, né, que a gente chama de Bootcamp, para aprender a utilizar o Design Sprint, não para facilitar, para resolver o problema, mas para as pessoas aprenderem, a gente está pensando aqui também em lançar um workshop de protótipo, de prototipagem, é isso. Pegar ali materiais, ali, fazer a pessoa dar aquela viajada, porque tem que sair da caixa mesmo, né? Imagina, né? E buscar soluções, igual você falou, desse cara aí, fantástico. Essa do guarda-chuva aí, pô, legal. E não só, né, o Design Sprint, o protótipo do Design Sprint não é só para produto digital, tá? A gente pode fazer ali, no caso de uma empresa, ela está querendo mudar o layout interno dela, né? Então vai fazer uma obra. Imagina, vamos trazer aqui um mercado de bairro, né? Um mercadinho ali de bairro está querendo mudar, colocar o balcão para frente,
né? Tá querendo modificar. Ele vai ter que fazer a obra, né? Então, obra já... A gente planeja, né? 3 meses e leva 6, né? Então, já tem esse problema. Gasta muito mais, né? Então, imagina que ele faz toda essa obra. Para ainda, ele vai deixar de faturar, porque a empresa vai estar parada, né? Então, além de não de ter o investimento, ele tem também queda no faturamento. Olha que loucura. E aí, ele acaba de fazer a obra, aí faz lá, né? Coloca aquele carro de som, né? Para passar no bairro, né? Que está fazendo a reinauguração. E chegam lá os clientes, lá os consumidores dele, e falam: poxa, Reginaldo, né? Dono do mercado. Poxa, Reginaldo, tá muito legal essa obra, mas eu gostava muito mais do jeito que estava antes. E aí imagina, né? Ele gastou dinheiro, levou tempo e não funcionou, não foi funcional para os clientes dele. O que ele podia fazer? Ele podia montar um protótipo, uma maquete de argila, de isopor, de Lego, né? E testar isso com os consumidores dele. Pô, o que você acha, né? Que, claro, a gente traz ali, né? Proporcionalmente, né? Para esse tamanho, deixa os corredores ali e faz essa entrevista com os clientes dele, né? Olha, o que você acha da gente mudar aqui? Estou pensando em mudar e tal. Claro que tudo isso, né, com método, né, funciona muito melhor, mas olha quanto tempo e dinheiro ele ia economizar. Pode ser aí um produto físico, né? Foi um bom exemplo aqui de produto físico. A gente tem um estudo de caso que acho que não sei se é da Kodak, se eu não me engano. Eles queriam fazer aquele para máquina digital, para câmera, né, digital, aquela pegada de trás onde tem os controles ali, né, que geralmente fica para dar zoom, né? Sim. Eles fizeram com isopor. Eles foram cortando com estilete e montaram ali para testar essa pegada ali da máquina e fizeram um processo de design sprint para um produto físico. Então, não fica preso a produto digital, não, tá? Dá para a gente prototipar produto físico. E aí existem vários exemplos, né? A gente pode, por exemplo, prototipar processo. Poxa, Igor, mas processo, né? Como que funciona? Vamos lá, vamos trazer de novo o exemplo da pizzaria, né? A pizzaria está com um problema ali de processo que o pedido está indo para a cozinha e aí volta o sabor errado. Então, tem algum lugar, está tendo algum problema ali nesse processo. Vamos entender isso? Vamos. O gerente, por exemplo, da pizzaria, ele pode filmar e ir narrando todos esses passos. Olha, eu estou no passo 1, onde o cliente faz isso filmando com celular, que todo mundo hoje tem um celular, não precisa nem de equipamento, né, um equipamento específico, né? Acho que todo mundo hoje tem um celular com câmera. Então, ele vai filmando e narrando. Olha, a gente está no passo 1, né, onde o cliente faz o pedido. Passo 2, o recepcionista ali, né, a pessoa que recebe o pedido, ela está anotando o pedido. Ó, agora ela está levando para a cozinha. Ele vai filmando, né, e narrando ali. Então, ele vai detalhando ali o passo a passo, como se fosse um fluxograma ali, né, dessas etapas, e a gente consegue entender em qual dos passos está o problema. Então, olha, o problema estava lá na hora de deixar o pedido, está embolando ali e o pizzaiolo está pegando o pedido errado. Então, dá para prototipar qualquer coisa, tá? Absolutamente qualquer coisa. Então, vamos lá, para a gente finalizar. Legal. A gente pega ali o protótipo. Por que a gente faz isso? Né? Vamos lembrar do protótipo, a gente construiu ali uma simulação real. E lembra que lá no primeiro dia, Reginaldo, a gente pensou ali no público-alvo, nos nossos atores, né, principais e secundários. Isso é muito importante. Durante a semana, a gente já identificou esse público-alvo principal e a gente vem convidando 5 pessoas para virem testar esse protótipo no último dia. Aí, o último dia do Design Sprint, a gente vai expor esse protótipo como se fosse algo real e a gente vai pegar as opiniões, os insights do nosso público ideal. E é eles que vão dar os insights, né, as respostas que a gente precisa e a gente vai identificar os padrões para saber se o nosso negócio vai fazer sentido no mercado ou não. Acredito que uma dúvida que vai surgir, não sei se de vocês dois, mas talvez de alguém que está assistindo a gente agora. Mas, Igor, 5 pessoas é o suficiente? Né? Sempre tem essa pergunta nas palestras, né? E sim, esse é um modelo, né, baseado no método de Jacob Nielsen. Né? Jacob Nielsen ele é conhecido como o pai da usabilidade, né? Ele fez os maiores testes de usabilidade da história. Então, ele também ficou com essa dúvida, né? E ele queria saber quantas pessoas eram suficientes para ele poder fazer um teste de usabilidade. Ele fez, né? Imagina, né? Vamos pensar aqui só na Coca-Cola, por exemplo, a Apple. Né? Ele fez teste de usabilidade da Coca-Cola e da Apple. Então, assim, uma das maiores empresas, né? Quando fala de share de mercado, né? de branding, ali é a Coca-Cola, né? A Apple também. Sim. Então, ele fez só para começar alguns exemplos dentro da Coca-Cola e da Apple. Então, assim, a gente pega, né, pega 80 processos de usabilidade para trás, para ele poder analisar todos os melhores processos. Ele pegou 80 exemplos,
processo de usabilidade com 5, 10, 100, 500, 1.000 pessoas para analisar isso. E ele chegou num padrão de que, a partir do 5º elemento, o esforço que ele fazia era muito grande para o resultado ser muito parecido. Então, com 5 pessoas... A variação é muito pequena, né? A variação dali por diante é muito pequena, né? Tem esse gráfico aqui no livro. Esse gráfico é muito interessante, né? Se alguém quiser pesquisar depois, é o gráfico de Jacob Nielsen, que é esse aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Então, ó, tá vendo? O gráfico aqui. Então, a partir do 5º elemento, o esforço era muito grande e o resultado basicamente igual, ó. Não subia muito aqui esse gráfico, ó. Então, 5 pessoas é o suficiente. A gente consegue mesmo identificar. E esse exemplo que eu dei lá, né, do rapaz que veio me trazer, que ele bateu no meu ombro e falou que ainda bem que nós fizemos, né, o design sprint com eles, foi exatamente isso. Foi batendo ali, a gente constrói, né, um quadrante, né, na parede, a gente vai anotando essas respostas, a gente fica na sala do design sprint e essas pessoas que estão sendo entrevistadas, elas ficam em outra sala. A gente coloca câmeras, né, ali para poder pegar toda essa interação. E os membros da equipe que estão lá na sala do sprint vão anotando, né, resultados ali na cabeça deles, né, positivos, negativos e neutros. Então, a gente anota tudo isso e coloca na parede. A cada intervalo, né, entre uma entrevista e outra, a gente analisa e vai batendo esses padrões. Assim, é fantástico, Reginaldo. Não tem erro assim, de mais de 200 processos aí que eu já fiz. A gente enxerga ali que vai batendo esse padrão, né? E a gente foi vendo nesse, foi fantástico. Assim, a pessoa falava assim, olha, no final eu sobra para mim R$25, sobra R$35. A gente falou, cara, não tem viabilidade financeira, né? E foi ali que a gente descobriu. Então, assim, não tem erro, 5 pessoas a gente consegue identificar esses padrões e eu consigo ter todo o subsídio ali de insights, de dados para poder ajudar a empresa a tomar a decisão seguinte, né? Os próximos passos. É bem legal isso. Igor, eu vi aí que, além de toda essa viabilidade, né, que o Design Sprint propõe para os projetos, ela encurta, de certa forma, a vivência de uma realidade, né? Ela traz para a gente, assim, um tempo mais curto, preciso, literalmente para a gente poder validar, né, a ideia. Mas o que eu achei muito interessante, principalmente na parte do dia 2, eu acredito, dia 2 e dia 3, é a questão do pessoal, né? Colocar suas ideias, a sua opinião diante daquilo que vocês estão trabalhando. Então, isso também, mesmo que o projeto naquele momento não seja viável, né, como você falou, que 90% dos projetos chegam a não conseguir essa viabilidade, mas fica uma grande lição, né, daquela equipe, daquele momento, saber trabalhar em situações onde você não dependa só do CEO, da empresa, entendeu? Então, assim, da opinião dele. Então, durante todo esse processo da aplicação do Design Sprint, eu vejo que também não é só validado a questão do projeto, do produto em si, do serviço que eles vão prestar, né? Mas também de uma vivência da empresa, né? De uma relação entre a equipe. Então, eu achei muito interessante também, eu analisei muito por esse ponto aí, achei muito bacana também essa colocação. É muito rico, né, isso, né? Como eu falei, todo mundo tem ali uma solução para o negócio, né? Uma melhoria para o negócio. Então, as respostas elas já estão ali, só que elas estão soltas, né? Elas estão na cabeça de cada um. O que o Design Sprint faz? Ele junta todas essas ideias e ajuda a gente a tomar uma decisão, né? Um caminho, na verdade, né? Da melhor decisão no coletivo. Então, é legal isso. A gente colocar, né? A gente brinca muito, né? No Design Sprint colocar essas ideias na mesa. Então, é muito legal a gente conseguir, né? Tirar essas ideias da cabeça de grandes, né, gênios ali que tem dentro da empresa e organizar tudo isso, né? Fazer tudo isso de uma maneira muito estruturada ali, né? O Design Sprint ele é muito estruturado, ele tira a ideia da cabeça de cada um e é sempre, exato, né, para melhoria, né? Para melhoria do negócio ali. Então é muito legal isso, é muito rico, né? Trazer todo esse poder coletivo aí. Na verdade, né, Igor, é o exercício que todo mundo deveria fazer, né? Quando vai resolver alguma questão. É muito interessante isso, né? Porque quando eu comecei a empreender lá atrás, o que eu procurava sempre para desenvolver meus produtos? Clientes. Eu sempre tive um cliente que era meu cliente amigo. Cara, vamos construir esse produto juntos? Vamos fazer isso aqui? Deixa eu conhecer a tua realidade, deixa eu ver isso aqui. Eu me preocupei para dentro do cliente. Hoje, na verdade, eu vejo que isso é uma coisa que está se perdendo. Na verdade, o cliente é quase uma coisa desnecessária, às vezes, na cabeça do empreendedor, né? Tipo assim, eu vou construir um negócio tão bom, mas tão bom, mas tão bom,
que o cara vai usar. Uhum. E às vezes não é isso, porque você também tem que entender, na verdade, a tua solução não é só a solução de um problema, é o momento que as empresas vivem, é como elas têm que fazer, qual é a mudança que isso vai trazer, porque às vezes não é uma mudança só de uso do produto, mas sim uma mudança da cultura de uso, né? Sim, Então, exato, Reginaldo. entender tudo isso, né? Sim, e aí o problema, né, desse, né, de ter um cliente, o cliente amigo ali começar, é claro que existem especificidades ali de negócio, mas se você traz um cliente amigo para começar, para entender, você vai fazendo isso, né, aquele passo de formiguinha, você não tem escala, né? Então acho que identificar essa escala também hoje é muito importante, né, para a gente poder ter um sucesso no mercado, principalmente no mercado de startups, né? O produto ele precisa ser repetível e escalável. Então, como que você consegue ganhar escala, né? Você precisa pensar nisso também no começo. E aí você trazendo, né? E até identificar, né, Igor? Porque nem todo produto é repetível e escalável. Na verdade, repetível ele tem que ser, porque você precisa vender para mais, né? Mas escalável nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Isso é importante você identificar num primeiro momento para você não ficar naquele sonho de que eu quero vender para 1 milhão de pessoas em 6 meses. Não, porque você faz uma projeção, né? Você, por exemplo, vamos falar aqui no Design Sprint, a gente traga o especialista, né, de finanças, por exemplo. Ele pode fazer uma previsão ali, né, de uma projeção, né, de vendas ali do negócio, que se ele não tiver essa escala, não vai ser real. Então não adianta também, né? E a pessoa acaba que fica se enganando. Então é legal a gente chegar no quinto dia e falar isso para ela, olha, o teu produto você nunca vai conseguir chegar nesse faturamento tal, porque ele não é escalável. E aí quem vai dar essa resposta para a gente são os clientes. É muito legal isso, porque eu confronto muito, eu acabo vindo um monte de gente falar comigo sobre investimento e é infalível. O cara que vem falar sobre investimento, ele vem falar sobre algo escalável. E aí você começa a questionar o cara, como é que você pensou essa escala? Putz, maravilhosa, né? Multiplicação de planilha Excel funciona jóia. Diz assim, mas qual é o teu plano de crescimento? Aí você começa a ver assim, o cara falou que ele vai vender 1 milhão de usuários. Aí você diz assim, mas no primeiro ano você vai vender 120? Como é que você vai dar o salto do 120 para 1 milhão? Não, é que eu estou sendo muito conservador aqui. Mas por que você está sendo muito conservador aqui se você tem tanta certeza do produto? Ah, porque tem isso. Quer dizer, a gente geralmente eu acabo fazendo o caminho inverso do que você faz. Exato. Né? Acabo destruindo o sonho do cara e toda a certeza que ele tem. Porque quando ele chega na minha mão, ele já chegou todo emplanilhado, todo documentado, com todas as certezas do mundo. E eu tenho que desconstruir isso passo a passo. Aquilo que você falou antes também, o vendedor, né? Que chega, o cara imagina um processo de vendas e chega lá na mão do vendedor é outro. Isso é uma coisa mais tradicional que existe, que chega na minha mão aqui. Por quê? Porque o cara nunca saiu nem para vender. Eu sempre conto um caso aqui, eu acho que eu já contei umas 2, 3 vezes, dos caras que buscavam um dinheirão e o produto não estava nem construído, eles já tinham 3 vendedores contratados como custo. Eu disse assim, cara, mas você nem tem o produto, você nem sabe como vender o teu produto e você já tem 3 caras contratados. Quer dizer, tudo isso talvez venha dessas notícias erradas do mercado que crescia muito fácil, né? Sim. E realmente, o que eu vejo no Design Sprint? Ele faz você colocar os pés no chão. Exato. Em 5 dias, né? Que é o principal. E legal, Reginaldo, você trazer isso. Tem um exemplo aqui agora que eu lembrei também de uma negociação, né? Que foi bem complexa, uma empresa muito grande. E aí, nessa reunião, não foi nem a debriefing ainda, a gente ainda estava ali esclarecendo como funciona o Design Sprint. Eu fiz mais uma reunião anterior, onde juntou os membros da equipe, né? Ali, então, assim, engenheiros, muito, caras super gabaritados ali, né? E aí um deles falou assim, Igor, mas eu não vejo necessidade de a gente parar 5 dias aqui, se eu já fiz todas as pesquisas aqui de mercado. O cara queria mostrar que ele já tinha feito tudo ali, né? Eu já fiz aqui o Lean Manufacturing, já sei como vai funcionar, já fiz aqui o estudo de persona, e a minha ideia já está funcionando. Para mim já está funcionando. Só que, tinham grandes ideias também dos outros membros da equipe, né?
E aí, para reverter isso, né, a gente também tem, né, dentro do curso de Design Sprint, né, o quebra de objeções, né, isso é super importante para uma negociação. E ali eu falei para ele, pô, fantástico que você já tem esses dados, né, você vai adiantar muito ali o nosso levantamento no primeiro dia. Mas você concorda que também tem outros membros da equipe que também têm grandes ideias, né, que também precisam expor as ideias dele, a gente vai trazer, vai juntar tudo isso na segunda-feira, né? Então é legal. Então é isso, Reginaldo. Às vezes a pessoa acha que está tudo certo, acha que já sabe o que vai ser do mercado, mas. E outra coisa também que eu trouxe, né? Que eu falei para ele, pô, mas legal, e quanto tempo essas informações estão aí com você e você não conseguiu colocar em prática? Ele, tá mais de um ano aqui comigo, já levantei isso, já tem um ano. Eu falei, pô, então eu vou conseguir, de repente, convencer o pessoal a colocar a tua ideia em prática em 5 dias, cara. Então foi fantástico isso, sabe? E aí, às vezes a pessoa acha que já sabe como que vai ser o resultado, faz uma projeção. Só que quem diz, você, né, como investidor, você sabe disso. Quem vai falar se vai dar certo ou não é o cliente, né? É o próprio mercado. Então a gente consegue dar essa resposta em 5 dias. Não, e o cara vem muito paramentado, vem com todas as informações que comprovam aquilo que disse. E aí, às vezes, nessa desconstrução que eu vou fazendo, né? Pergunto para o cara assim, mas isso aqui? Isso aqui eu vi, mas eu achei que não funcionava bem. Por quê? Porque contradizia aquilo que ele pensava, entendeu? Exato. Eu disse, não, justamente isso aqui é para te mostrar isso, aquilo. Exato. Quando a gente chega para uma sessão... ter uma informação que você equalizaria com a tua venda. Exato. Quando a gente chega para uma sessão de Design Sprint, a maioria dos membros da equipe chegam falando esse início de frase, né? Eu acho que é isso. A gente precisa ter certeza, né? E aí a gente traz essa certeza lá no último dia. Ô, Igor, eu tenho uma pergunta. Hoje, qual o custo de um projeto de design sprint hoje para a nossa empresa, assim, por empresa em si? Isso é muito específico, né? Depende muito do projeto, né? Ali entra toda. A gente faz a importância da reunião de briefing é essa, né? É identificar isso também. Por exemplo, a gente tem custo com equipe, custo de logística, né? Então, isso é analisado caso a caso, né? Eu não consigo trazer um valor específico aqui para você. Mas a gente consegue trazer, de repente, eu posso até compartilhar com vocês depois alguma coisa relacionada a estudo, né? De média de valor por país, né? Quanto custa, mas eu não faço assim, eu faço estudo caso a caso mesmo, acho que fica mais tranquilo, porque é logística, né? Tem tudo isso. Então, fora a hora técnica, a gente tem que acrescentar ali, né? A hora também operacional, né? Do negócio. Não, e tem que ver a grandeza do negócio, né? Porque o que acontece, às vezes, o que você vai, talvez, investir em 5 dias, quanto você economizou no final se a tua ideia não desse certo em 1 ano? Exato, a gente faz todo esse estudo também. Quanto é o que compensa disso, né? E realmente, cara, 5 dias é um tempo muito pequeno. E assim, eu acho que é um exercício que ninguém está fazendo. Tanto que a estatística comprova isso. 90% não dá certo é porque a gente não está fazendo o dever de casa. O dever básico de fazer... simplesmente, às vezes, ser o advogado do diabo, né? Eu sempre falo isso. Eu sou muito advogado do diabo quando eu vou conversar com as pessoas. Porque eu vou começando com um lado negativo, vendo quanta firmeza as pessoas têm, as informações, os dados e coisa e tal. Eu digo assim, cara, eu estou fazendo aqui o papel de advogado do diabo, não estou agorando o seu negócio. Eu estou justamente fazendo o que o Igor faz, talvez, né? De não tornar isso um pesadelo no final, porque sonho, né? A gente, quando empreende, é um sonho da vida da gente. Cara, eu vivi 2 sonhos na minha vida e não é da noite para o dia, né? Que a gente também vai ganhar dinheiro e vai ser rico e vai... Não. Leva um tempo, tem um tempo de maturidade, tem um tempo de tudo isso, né? E é muito legal você não perder esse sonho. Porque não é um sonho teu só. Eu sempre falo aqui, né? Que a primeira venda que a gente faz é para nossa família. Então, quando eu vendi para minha família e ela aceitou, ela está sonhando junto comigo. Aí eu peguei 2 sócios que também venderam para suas famílias. Quer dizer, tudo isso aí tem um monte de gente sonhando o mesmo sonho. Já pensou você daqui a 1 ano chegar para todo mundo e dizer assim, putz, não deu certo. Acredito que é uma senhora de uma frustração. A gente trouxe a Natália aqui esses dias para falar de fracassos e ela romantiza isso muito bem no sentido de ela extrair o porquê não deu certo, né?
Mas vocês dois são os dois extremos, né? Você é o cara que dá a má notícia antes de começar e ela depois relata o que aconteceu depois que já foi, que já aconteceu, né? Mas Exato. serve muito bem de exemplo de tudo isso e essa conscientização é que nós aqui do Startup Pay queremos trazer para todo mundo. O cara saber que essa régua é muito baixa. Não é todo mundo. E se você não der os passos certos e tiver no caminho certo, cara, você só vai postergar a notícia ruim, né? Você vai levar daí um mês. Putz, não, mas eu consigo aguentar mais um mês. 2 meses, 3 meses, 4 meses, e assim por diante, até que você não consiga mais aguentar. E daí foi. O Glauber trouxe um exemplo interessante, né? A pessoa às vezes faz isso com recurso próprio. Não, vamos colocar, a ideia vai dar certo. E pega dinheiro com familiares, daqui a pouco tá pegando dinheiro no banco. E aí o sonho vira um pesadelo, né, Reginaldo? E é isso que a gente precisa evitar aí, né? E acho, né, hoje eu indico muito aqui a ferramenta do Design Sprint como a melhor ferramenta para evitar que esse sonho vire um pesadelo lá na frente. Beleza, hoje nós vamos ter que parar com o Igor, né? Porque nós já estamos 1h15 aqui. Exatamente. Tudo isso fortalece o que a gente sempre bate, né? A gente, que eu digo assim, a gente que vivencia, que trabalha com mentoria, né? O Igor, o Reginaldo, eu, o pessoal do meio em si, é a questão da preparação, né? Não tem para onde correr, tudo isso está em cima. Hoje você nessa 1h15 que você está aqui, você tocou em vários assuntos que nós tocamos na primeira e segunda temporada. Terceira temporada, ela fala mais de investimento, mas você acaba preparando todo mundo para o investimento também. Nós falamos de internacionalização. Mas a primeira etapa, você passou por todos os pontos que a gente falou lá. Muito interessante, porque é um projeto de 5 dias. Se te dá essa visão, cara, todo mundo deveria fazer esse exercício, pelo menos. O exercício de se contrariar. Né? E hoje, para a gente finalizar, não, né? Para a gente dar um stop aqui, né? Porque tem muita coisa. A gente passaria aqui horas e horas falando, 5 dias falando sobre isso. E não bastaria, né? Porque é uma ferramenta muito bacana. Hoje a gente pode ter uma noção que é essencial para a gente poder ter um resultado, né? Saber se esse resultado vai vir. Mas, assim, queria parabenizar você pelo seu trabalho, né? Esse trabalho que você vem desenvolvendo. Agradecer o Reginaldo por essa conexão, né? De ter convidado você para vir para o Startup Pay. Opa, o Glauber caiu. Voltou. Glauber, você está mudo agora. Glauber... Eu acho que ele não está nem nos escutando. Não está ouvindo, não está saindo som. Você não está... Legal. Olha aí. Isso Reginaldo, posso aproveitar então esse intervalinho enquanto o Glauber não volta para falar aqui as minhas redes, aí pessoal me seguir, posso pedir, posso divulgar um evento também que eu vou participar? Pode falar e a gente depois vai colocar isso lá no Voltei. na descrição do YouTube. Opa, legal, voltou aí. Vocês ouviram o que eu falei lá dos projetos? Não, porque cortou o teu áudio. Ó, deixa eu só complementar. Eu só agradeci, né, a sua presença aqui, te parabenizei pelo seu trabalho, né, pela conexão do Reginaldo, pelo convite, e pedi para que você falasse, né, quais são os seus projetos para 2024, o que o Igor está preparando aí para divulgar mais essa ferramenta, esse trabalho que vem realizando. Legal. Hoje, o meu maior desafio aqui, o meu maior propósito, né, vamos colocar assim, é disseminar o conhecimento do Design Sprint aqui no Brasil. A ideia é que todas as startups do Brasil utilizem o Design Sprint, então vai ser um prazer se a gente conseguir fazer isso. Além de ser membro da comunidade internacional, né, eu também sou proprietário aqui do site aqui do Brasil, que é o designsprint.com.br, www.designsprint.com.br. E lá hoje a gente tem o conteúdo só do Design Sprint, né? Então é basicamente um portal institucional do Design Sprint. Mas a ideia é a gente trazer uma plataforma mesmo, né, de ensino, uma plataforma de um passo a passo, né, ali bem básico, ali a gente quer colocar com uma linguagem muito facilitada, e ao final, né, a pessoa tirar ali a certificação dela em Design Sprint, se tornar também um Sprint Master, né? Começa por aí. Outras coisas também, eventos, né, a gente vai participar bastante aí de evento, queria até divulgar aqui um evento com a permissão de vocês. Eu vou estar agora no próximo dia 6 de março,
no Agile Trends, maior evento de métodos ágeis do Brasil, né? Então, assim, é um prazer. Tenho participado de grandes eventos aí. Ano passado participei da Feira do Empreendedor, né? Maior feira de empreendedorismo do mundo como palestrante. Participei também do Case da B Startups, também, maior evento da América Latina, né, de startups. E agora tive a honra também de ser convidado para participar do Agile Trends. Vai ser lá no Shopping Frei Caneca, na capital de São Paulo. Dia 6, o meu workshop. O evento vai do dia 4 ao dia 7. O meu workshop é o workshop de Lightning Decision Gen, que é uma das ferramentas do Design Sprint. A gente vai fazer lá 90 minutos de workshop, fantástico. Quem puder participar. Então, eu vou pedir para seguir o meu Instagram. Lá no meu Instagram, eu estou disponibilizando um cupom de desconto, inclusive, lá para comprar lá o ingresso, para adquirir o ingresso lá do Agile Trends. E, é claro, me seguindo lá no Instagram, né, que é o @IgorDosAnjos. Lembrar do meu nome, só colocar lá o @ lá no Instagram. E quem tiver dúvida, quiser conversar comigo, é sempre um prazer. Me chama lá no direct. Sou eu mesmo que respondo, faço questão de responder todas as perguntas. E quando eu saio lá, né, das palestras, eu falo sempre isso. Eu falo, pessoal, manda lá no direct. E às vezes eu fico 2, 3 dias para responder todo mundo, mas eu respondo todo mundo, sou eu mesmo que respondo lá. Então, só me seguir lá no Instagram, @IgorDosAnjos. Lá a gente troca informações, passo mais informações sobre Design Sprint, tiro dúvidas. E é sempre um prazer receber vocês. Se puderem participar do Agile Trends, dia 6 de março, vai ser 2h35 o meu workshop. Vai ser um prazer receber vocês lá. Legal. Depois eu vou colocar tuas redes aqui também na descrição do vídeo ali, tá? Ah, maravilha. Para contratar, né, o Design Sprint é o igordosanjos.com.br. Aí lá a gente faz também, né, tiver com alguma demanda, algum desafio crítico no negócio, ou tem alguma ideia de negócio, quer validar ela em 5 dias, só acessa lá o igordosanjos.com.br ou através do Instagram também. Só me chamar lá que a gente entra em contato aí. Tá bom. Igor, obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua disponibilidade, né? Dizer que aqui eu sempre falo aqui, ó, chegou aqui e está intimado uma próxima vez, né? Vai ser um prazer. Esse bate-papo, né? Reginaldo, obrigado, meu querido, também. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando a nossa Startup Pay, né? Pedir mais uma vez, se inscrevam no canal, compartilhem, faça crescer, né, esse ecossistema que está sendo criado aqui dentro do Startup Pay. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Reginaldo. Obrigado, Igor. Obrigado, Igor. Obrigado, Glauber. Boa semana para vocês.